Mas vamos lá, pessoal. O Centro Ravid, nós somos uma escola de ensino sobre microsemiótica irídia. Também sobre o estudo da face, fisionomia, mas mais em especial sobre o estudo da íris humana. Boa noite, professora Maria Andrade, seja muito bem-vinda. Aliás, para quem não conhece, a professora Maria Andrade tem um espaço terapêutico na Viraí. Então, quem estiver precisando de alguma consulta terapêutica lá, procura que eu tenho certeza que ela vai resolver o seu caso. Mas vamos lá. E aí, gente, nós temos o nosso curso de microsemiótica irídia que vai iniciar agora em meados de fevereiro, mas para os alunos que se formam com nós temos um outro espaço para troca de informações. E lá, o nosso ensino é continuado, a gente continua ensinando aqueles alunos, tirando dúvidas, trocando ideias, para que eles possam se aprimorar e elevar o nível dos seus atendimentos. E aí, acho que foi na sexta-feira, já final do dia, umas 5h30, 6 horas, uma das nossas terapeutas, né, uma das alunas que se formou com nós, colocou lá uma dúvida de um caso bem interessante. Fim de semana, fico o tempo todo com a minha família, e eu falei, vou responder na segunda-feira. Mas, graças a Deus, meu filho dorme muito cedo, 8 horas da noite, já está dormindo. Sobrou um tempinho aqui agora, eu falei, não, vou abrir uma live no Instagram para responder lá ao vivo. E aí, vocês aqui comigo podem me ajudar nessa análise. Olha que bacana, olha que legal, né? Mas passando aqui alguns pontos. Gente, esse estudo, essa análise, essa íris, é de uma menina, tá? De 16 para 17 anos. Ela tem o caso de endometriose. Ela tem casos de muito traumas na vida dela, especialmente traumas familiares. Ela é uma pessoa que tem sobrepeso, que está com dificuldade de emagrecer e vive ali um estágio de tristeza absoluta. Então, o que será que a íris dela revela para nós? Vamos observar aqui. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a íris direita dela, depois a íris esquerda. E aí eu vou comentar um pouco sobre a íris direita e depois sobre a íris esquerda. Beleza? Então, colocando aqui na tela, ó, só para que a gente possa ver primeiro aqui, ó, íris direita. Estão vendo essa íris direita? Gente, estou apaixonado aqui por essa ferramenta de poder compartilhar íris com vocês, tá? Estou realmente realizado aqui com todos vocês. Então aqui nós temos uma íris direita, no caso a íris direita dela, pupila em midríase, bem como falou aqui a nossa colega Jane Mari, terapeuta, tá legal? Agora eu vou compartilhar a íris esquerda, tá? Vamos lá, vamos lá. Maravilha! Aqui nós temos o olho esquerdo da nossa querida paciente. Poxa, Renato, o que eu posso ver, né? Eu vou voltar aqui para a íris direita, eu quero falar primeiro sobre a íris direita e depois eu falo sobre a íris esquerda, tá? Ela tem energia vital, vamos lá. Voltando aqui, íris direita. Maravilha, gente. O que a gente tem em nossa frente, né? Eu sempre falo para os alunos o quê? O estudo da microsemiótica irídia, ele é um estudo investigativo. Antes de qualquer coisa, o profissional microsemiotista irídio, essa classe de terapeuta, ele é um investigador, sim, lá como se fosse o Sherlock Holmes. A gente investiga o tecido irídio, a gente procura pistas no tecido irídio do paciente para que a gente possa fazer observações. E também, além de ser aqui um investigador, nós também somos quase como se fôssemos escritores, porque a gente investiga e anota, investiga e anota. Tá? Então esse é o papel base do profissional microsemiotista irídio. Eu costumo dizer que não tem que ser difícil microsemiótica irídia para que você possa fazer uma análise no mínimo razoável. Logo, para que você possa, né, elevar o sarrafo, subir o nível do seu atendimento, você vai precisar se aprofundar, se aprimorar, ter um pouco mais de associações de sinais, mas assim, no mínimo, a parte orgânica da íris, que é basicamente a aplicação do mapa topográfico irídio, precisa ser fácil. Se está sendo difícil, pode ter certeza que quem te ensinou estava com problemas. O problema não é seu. Didática é tudo, tá? Olha só, a Jane aqui está bem empolgada. Ela tem anel de pele. Tem, Jane, tem um anel de pele, tá? Mas chegaremos lá, tá bom? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Gente, para analisar a íris, tá? Nós vamos ter um papel investigativo. E o primeiro ponto que a gente analisa, a primeira coisa que nós analisamos numa íris é algo bem fácil, que é o quê? É a cor. A cor da íris. A íris ela pode ser o azul puro, chamado de constituição linfática. Ela pode ser a cor amarronzada, ou então algumas pessoas vão falar que é uma cor negra ou uma cor escura, que vai ser a constituição hematógena. Ou ela pode ter uma cor miasmática, que a gente fala, né? Que é como se fosse uma nuance de duas cores, entre o azul e o marrom, formando então aí a constituição misto-biliar. Somente pela cor da íris eu já tenho aqui informações preciosas sobre o paciente. A partir da constituição, eu vou ter o que nós chamamos então de órgãos de choque genéticos, tá legal? Mas, Renato, o que é o órgão de choque? Toda constituição carrega um órgão de choque, mas sempre que você olhar uma íris e observar que essa íris tem marcações nessa íris, às vezes eu vou falar lesões,
às vezes eu vou falar marcações, às vezes eu vou falar sinais, são todas palavras aqui sinônimas para o mesmo caso. Sinais irídeos. Uma íris, vamos supor assim, né? Uma íris ideal, podemos dizer, ela deveria ter basicamente um tecido de seda, ou seja, ela deveria ser toda lisinha. Sendo então uma íris toda lisinha, nós falamos que ela possuiria uma densidade número 1. Ela teria então poucos órgãos de choque, sendo considerada aí uma constituição forte. Porém, à medida que esses sinais vão aparecendo na íris, ou seja, nós vamos vendo lesões na íris, nós sabemos que temos sinais ali, chamados então de órgãos de choque. Doutor Renato, o que é um órgão de choque? Um órgão de choque é um órgão de menor resistência da pessoa. Mas por que se forma um órgão de choque? Os órgãos são formados, pessoal, no período embrionário, no período embriológico. Quando um órgão então, não tem a sua formação completa, ou seja, quando ele não tem a sua formação 100%, forma-se então um órgão de choque. Então, um órgão de choque é aquele órgão que não teve a sua formação embriológica finalizada, ficando ali então algumas falhas, tá? Não falhas necessariamente anatômicas, mas às vezes dificuldades na absorção de nutrientes, dificuldades na eliminação de nutrientes, chamados então de órgãos de choque. Agora, quando a gente olha para a íris, gente, quando olhamos para a íris aqui, deixa eu pegar um mapa aqui, tá? Olha só, vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou voltar para minha tela, depois eu volto para a imagem de íris. Olha como é fácil, gente. Olha como é fácil aqui. Aqui, ó, uma íris, tá? Uma íris direita aqui, ó. Olha só que curioso. Ela acompanha, gente, a região dos órgãos, a aplicação do mapa topográfico dos órgãos, tá? Ela acompanha um relógio. Então, olha só, aqui em cima eu vou ter 12 horas. Posso estar um pouco confuso porque para vocês é o contrário, tá bom? Então, aqui eu vou ter 12 horas, tá? De um relógio. Aqui eu vou ter 1 hora, aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, tá? É bem fácil analisar isso, tá bom? E aí, gente, dentro de cada, vamos colocar assim, dentro de cada intervalo, dentro de cada uma dessas regiões que eu falei, nós vamos ter ali um grupamento de órgãos, tá? Então é fácil demais analisar isso. Óbvio, dentro do nosso curso, tá? O que dificulta, aqui vai uma dica, tá bom? O que dificulta muitas vezes para os alunos a aplicação dos mapas dos órgãos é que muitos alunos procuram a centralização do mapa dos órgãos através da pupila. Eles creem, acreditam, pensam que o ideal seria ter a pupila no centro da íris, mas a pupila ela não é centralizada, pelo contrário, ela é descentralizada. Normalmente ela estará mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao norte ou mais ao sul. Então, quando a gente aplica o mapa dos órgãos, nós não devemos nos localizar pela pupila, mas sim pelo círculo total da íris. Então, 12 horas será 12 horas da íris, e não 12 horas acompanhando a pupila, mas sim acompanhando 12 horas, ou 360 graus, da íris, beleza? Então, o primeiro ponto aqui de facilidade de aplicação do mapa dos órgãos é isso. Aprendendo a fazer isso, eu tenho todo um esqueminha lá no nosso curso, onde eu ensino através do PowerPoint, todo mundo tem PowerPoint, não é mesmo? A aplicar essas setas de 12 e 6 horas, aí fica fácil analisar a íris da paciente, tá bom? Mas vamos lá, gente, ó, a Jane tá bem empolgada aqui, tá? Tudo certo que você tá falando, Jane, tá? Já vou chegar lá. Mas vamos assim, ó, passo a passo, uma avaliação física, tá bom? Vamos falar primeiro do campo físico dessa pessoa, ok? Agora eu vou colocar novamente aqui as íris. Vamos lá, novamente aqui as íris, para que a gente possa observar. Gente, olha só que interessante, tá? Lá, a 12 horas, nós vamos ter lá um raio solar. Observa que essa pupila ela está levemente descentralizada para o lado direito da íris, então ela não está realmente centralizada, mesmo que esteja muito próximo do centro, tá? Então nós vamos ter 12 horas no primeiro raio solar lá em cima. Inclusive esse raio solar está acompanhado por uma pequena pistolinha, tá bom? 12 horas, gente, nós temos um órgão muito importante. Nós temos a região da íris, conhecida como região da vitalidade. Se eu tenho um raio solar tocando 12 horas, eu tenho então que o hipotálamo ele é chamado então de órgão de choque. Significa que ele não teve então o desenvolvimento embrionário adequado lá no período embriológico. Ele nasceu então com alguma, não gosto de utilizar a palavra falha, mas com menor resistência. Então pode ser na absorção de nutrientes, na eliminação de toxinas, na sinalização dos hormônios que ele vai estar enviando para os seus pacientes, tá legal? Então, a 12 horas eu tenho uma marcação, um raio solar. Olha só que interessante aqui, tá? Então, a 12 horas eu tenho um raio solar. Poxa, bacana, eu sei que aquele então é um órgão de choque. Só que, além de saber que aquele é um órgão de choque, eu também posso fazer agora a interpretação do sinal. Que sinal é este que está lá colocado a 12 horas? Ah, é um raio solar, doutor Renato Pacheco. Beleza? Raio solar
eu tenho aqui uma excelente evidência, eu tenho aqui um excelente caminho do que pode ser. O raio solar, gente, a nível físico, ele é como se fosse um veio de um rio que desemboca em algum canto. Esse rio, ele nasce sempre no intestino. O raio solar, ele vai sempre nascer ou tocando a pupila, da pupila para a região dos órgãos, ou então tocando a extremidade da banda do sistema nervoso autônomo para algum outro órgão, tá bom? Então imagine que sempre o raio solar ele será um veio de um rio. Então ele vai sempre pegar alguma toxina da região interna do intestino e vai desembocar em algum local, em algum canto dessa íris, tá bom? Imaginando não, né? Nós estamos aqui diante de uma íris direita, nós sabemos que ali na região de cima, região superior, nós temos a região do cólon transverso. Então, se eu tenho um raio solar saindo do cólon transverso e invadindo a região de hipotálamo, eu sei que essa região do meu cólon transverso está despejando algum tipo de toxinas na região do meu hipotálamo. Então, naturalmente, eu teria aqui dois órgãos de choque. Eu teria que dar atenção para a malha intestinal, mas também para o meu órgão hipotálamo. Então, sempre que eu tenho raios solares instalados ali na minha íris, eu preciso pensar sempre em prebióticos, tá? Prebióticos, alta ingestão de fibra, para que a gente veja esse intestino funcionando melhor, tá legal? Observem também lá que a região das 12 horas, além de ter lá um raio solar, eu vou ter também uma região mais escura. A íris, né, o microsometista irídeo, ele trabalha muito com as nuances de cores mais claras e cores mais escuras. Eu tenho aqui uma evidência de um raio solar acompanhado por uma psoria e de uma região mais escura. Opa, então eu tenho que o meu hipotálamo ele é um grande órgão de choque. Sim, ele é um grande órgão de choque. Como é que eu vou tratar ele, Renato? Eu preciso dar atenção para o meu intestino, por conta do raio solar, mas também para os nutrientes que nutrem o meu hipotálamo. Beleza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele, então, dessa zona de fragilidade dele. Então eu vou trazer para ele os nutrientes que vão favorecer o meu funcionamento hipotálamo. Depois eu vou falar de nutrientes, tá legal? Mas agora eu só quero falar dessas resistências dessa íris. Lembrando que essa paciente ela tem endometriose, né? O hipotálamo ele é a glândula mãe do nosso corpo. Logo, se eu tenho uma fragilidade em hipotálamo, eu posso ter fragilidade em diversas outras glândulas do meu corpo. Ela tem endometriose, gente. Eu já tenho aqui um ponto de fragilidade, que é hipotálamo. Mas as coisas ficam ainda mais curioso. Indo para a minha esquerda, acredito que seja talvez a direita de vocês aí do outro lado, mas indo para a minha esquerda, imaginem aqui um relógio. Então, lá às 11 horas, na verdade, um pouquinho antes de chegar às 11 horas e 10 minutos, podemos colocar assim, eu vou ter uma outra região importante da íris, chamada de sexualidade mental. Presente, né? Olha só que curioso, entre 11 horas e 1 hora, no relógio, eu tenho toda a região do meu cérebro. E essa região do cérebro ela é fatiada em regiões. Então, ali às 11 horas, um pouquinho à frente de 11 horas, eu tenho uma região chamada de sexualidade mental. Tá? O que me diz, doutor Renato, a região de sexualidade mental? Ela vai me trazer fragilidades de interpretações minhas no campo sexual. Então, podem ser dogmas, podem ser preceitos morais incrustados dentro de mim, ou então colocados lá dentro de mim, que muitas vezes vão alimentar e fortalecer esses dogmas. Corretos ou não? Não sei, mas são preceitos morais e dogmas, tá bom? Avaliando ainda dentro, né? Agora sim a gente amplificando e ampliando a íris, essa mesma região de sexualidade mental também é conhecida como energia familiar. Então sempre que eu tenho um raio solar tocando, por exemplo, a área de sexualidade mental, eu vou ter um dogma, um preceito moral instalado dentro de mim que vai me trazer alguma fragilidade do campo de vista sexual. Sabendo que isto ainda está presente dentro da energia familiar, logo eu penso que os meus preceitos morais, os meus dogmas sexuais podem ter sido colocados lá pela família, pai, mãe, tios, enfim, os criadores, tá? Então, olha que interessante, porque quando a gente vamos evoluindo na íris, tá? Mas vamos evoluindo na íris, eu queria tentar ir passo a passo, mas dentro de uma análise é um pouco complexo e difícil de colocar as coisas em ordem. Porque, ok, sexualidade mental, um raio solar, sendo um raio solar indica fragilidade intestinal e também daquele órgão. Eu tenho duas marcações em cérebro, hipotálamo e sexualidade mental. Então, eu preciso tratar o cérebro, preciso tratar meu intestino, beleza? Renato, quais são as doenças do cérebro? Nossa, variadíssimas. Depressão, ansiedade, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de ansiedade por conta dos anéis tetânicos presentes aqui, tá legal? Essa psoria na área do cólon sigmoide vai ficar a psoria que você diz é a do lado mais inferior da íris, lá, por exemplo, a próxima às 5 horas, é isso que você está falando, mas daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Voltando para a sexualidade mental, então nós vamos ter uma psoria lá.
E agora no lado contrário, gente, imagina que eu vou sair da região superior da íris para a região inferior, tá bom? Lá próximas 5 horas, beleza? Próximas 5 horas, eu vou ter uma psoura tocando um órgão, que no caso é o órgão útero, gente. Então assim, nossa, Renan, grandes coisas, eu já sabia que ela tinha uma endometriose. Que bom que você tem um diagnóstico médico. Se você chegasse até meu consultório aqui, eu iria falar, olha, como é que está o seu funcionamento do útero? E iria convocar, né, indicar que você fosse procurar o ginecologista. Porque tendo psoura em região de útero, tendo raio solar em região de sexualidade mental, tendo raio solar em hipotálamo, por exemplo, eu tenho ali uma grande fragilidade glandular. E nesse caso eu colocaria fragilidade glandular em região de útero e região de hipotálamo. O hipotálamo ele é genérico, podemos dizer assim, ele não vai ter um sintoma específico de hipotálamo. Mas tendo hipotálamo e uma outra glândula importante, a gente sobrecarrega aquela glândula. Então aqui, o que eu posso nutrir para melhorar a saúde de útero e saúde de cérebro? Ponto. Primeira parte física do que eu tenho que fazer aqui. Ah, mas ali também às 7 horas eu vou ter marcação em pâncreas. Beleza, também tem marcação em pâncreas, tá? Comentaria com a cliente, com a paciente, mas aos 16 anos talvez não evoluiria tanto aqui. Ainda mais sabendo que ela tem o diagnóstico de endometriose. Será que não houve abuso sexual? Boa pergunta, Jane. E teve, exatamente. Esse aqui é um caso de abuso sexual pela família. O vô dela abusou dela sexualmente. Às vezes eu fico gago aqui porque a gente planeja uma live, mas às vezes a gente vai se atropelando, né? Então assim, ela teve um abuso sexual, o vô dela abusou dela sexualmente aos 4 anos de idade. Ela tinha 4 anos. E agora quando a gente pega na análise do cronorisco, gente, é que assim, ó, quem não tá vendo, quem não conhece o Centro Ravid, tá? A gente consegue fazer a análise tanto do corpo físico quanto do lado mental e emocional, beleza? Tô falando aqui do lado físico, inicialmente, fragilidade de útero, fragilidade de hipotálamo, fragilidade de cérebro, tá? Mas muitas vezes, tendo um órgão de fragilidade, não significa que esse órgão de fragilidade irá se manifestar ao longo da vida. Ele se manifesta sempre que nós estamos submetidos a altos níveis de estresse ou, é claro, de uma vida sedentária. Alimentação inadequada, falta de atividades físicas, o alto nível de estresse no trabalho ou então acidentes, né? Acidentes no campo que eu digo de traumas. Então lá em sexualidade mental eu tenho a idade de 4 anos, gente. Tem um raio solar fazendo introflexão aos 4 anos na área de sexualidade mental. Isso me levaria a crer e fazer a seguinte pergunta, tá? Aconteceu algo quando você tinha 4 anos? Seria bem genérico, tá? E mesmo que no meu interno eu saberia que poderia se relacionar a algum trauma sexual, especialmente no campo da família, por ser a área de energia familiar. Saberia que é provável que esse trauma tenha sido a fonte, a origem, o gatilho da provocação de uma doença no órgão útero. Qual doença? Não sei. A gente não identifica, não diagnostica a doença. Apenas aponta ali as fragilidades. Mas nesse caso se confirma com uma endometriose. Tá legal? Então assim, já na primeira íris direita eu já matei a charada sem a paciente nem falar nada. E como é que será que é a mente dessa pessoa? Gente, observem. A gente divide a íris em 7 zonas, tá? Então lá na zona 5, mais ou menos, vocês vão observar o que nós chamamos, né, essas estrias, as estrias nós chamamos aqui de anéis tetânicos, tá? Eles não é que eles rompem, né? A palavra está me fugindo da mente, tá? Mas esses anéis esbranquiçados, chamados de anéis tetânicos, ou então de anéis de ansiedade, eles estão tocando lá, gente, as zonas 5 e 6 da íris, chamadas então de anéis de ansiedade. Isso aí vai me levar a uma grande ansiedade mental. É como se fosse uma mente, uma cabeça cheia de fios desencapados. Ela pensa de maneira muito acelerada, porém de forma desordenada. É uma mente naturalmente ansiosa que não consegue colocar foco no que acontece nela, ou então no que ela desejaria. Soma-se os anéis de ansiedade, a marcação e hipotálamo, é bem provável que a gente tenha uma pessoa ansiosa ou então depressiva, com uma mente muito agitada e com dificuldade de calma e de relaxamento. Sofre também de endometriose, sendo este o órgão de choque dela, no caso o útero, teve trauma aos 4 anos no âmbito familiar, que foi de abuso sexual. Tá? Então esses são os pontos que a gente vai observar nessa íris. Além disso, ela vai ter um ângulo de fluxo baixo, significa que essa dificuldade de foco se estende, se amplifica dentro dela, vai ter dificuldade de acreditar nela própria, a banda do sistema nervoso autônomo apertadinha,
mais contraída, um tipo de pessoa que eu não diria ser introvertida, tá? Mas um tipo de pessoa, isso aqui é um ponto interessante, tá? Muitas pessoas acreditam que a banda contraída significa introversão. Não significa. Pode ser introvertida? Pode ser. Não quer dizer que seja. Banda contraída significa a pessoa que tem dificuldade de expressar aquilo que verdadeiramente sente. Então muitas vezes podem ser altamente comunicativas, falantes, mas que dificilmente falam sobre aquilo que está dentro do coração delas. Aquilo que precisariam soltar e liberar. Tá? Além disso, ela vai ter aqui também uma ordem ocular interna 4, apresentando então um temperamento fleumático. Tá? Daí falar sobre temperamento seria uma outra aula, teria que falar muito e muito sobre isso. Tá? Com certeza, Jane, precisaria de terapia sem sombra de dúvidas. Agora olha que bacana. Gente, adorei esse negócio aqui de poder colocar imagens de íris em lives do Instagram, beleza? Continuando aqui, gente, é uma íris parecida, tá? É uma íris bem parecida. Agora aqui na íris esquerda, gente, observe que ali às 11 horas, novamente um outro raio solar, tá? Só que agora aqui ele toca uma importante região do cérebro chamada de habilidade mental. Habilidade mental é uma região do cérebro que indica a capacidade que o indivíduo tem de formar raciocínio lógico. Não quer dizer que seja burro, nada disso, tá? Me perdoa aqui pelas palavras. Mas marcações de habilidade mental significa indo ao encontro de uma banda de sistema nervoso autônomo contraída, significa que ela tem dificuldade de formar frases coesas quando fala sobre si própria, tá? Então, novamente aqui uma grande dificuldade na capacidade de expressão, de falar o que ela pensa. Ela acaba que armazena as coisas dentro dela e não fala aquilo que verdadeiramente ela pensa, tá? Contrações musculares também, os raios solares sempre vão indicar pessoa altamente contraída. E aqui soma-se isso, né, tanto pelos anéis tetânicos como também pelos raios solares. Tá bom, gente? Então assim, ó, o que nós poderíamos fazer por esse ser humano, por essa pessoa? Primeira coisa, gente, vamos falar do campo físico, tá? Depois a gente evolui para o lado mental. No campo físico, o que a microsemiótica pode fazer por você, por um paciente? Ela vai especialmente proteger os órgãos de choque. Nossa, mas é pouca coisa, Renato? Não, pelo contrário, é muita coisa. É muito comum os pacientes chegarem até o consultório apresentando sintomas vagos, ou seja, sintomas que aparentemente não possuem causas e que ainda não formaram um diagnóstico médico. Então o paciente chega lá com dor de cabeça, vai no neurologista, ele faz todos os exames, mas não tem nada no cérebro dela. Mas ela tem dor de cabeça. A gente analisa eles e vê lá marcações em regiões de circulação, marcações, por exemplo, em regiões de fígado, marcações, por exemplo, em regiões de tireoide. Isso significa que, por exemplo, um fígado como um órgão de choque, ele pode apresentar os mais variados sintomas. Então, muitas vezes, uma dor de cabeça manifestada lá no cérebro tem origem em fígado ou tem origem circulatória. É isso que a microsemiótica irídia faz pela pessoa. Então, imaginando aqui que eu estou diante de uma paciente que já me chega com diagnóstico de endometriose, com fragilidade de hipotálamo, com fragilidade de cérebro, com fragilidade de útero, com fragilidade de malha intestinal, o que eu faria? Gente, eu não vou nem entrar aqui no mérito, tá, de falar sobre a implementação de atividades físicas e alimentação. Isso aí, a gente parte da premissa que o bom terapeuta já, né, vai conversar com o paciente sobre isso, sobre hábitos, sobre comportamento, sobre qualidade de sono. Isso aqui tem que investigar em todos os seres humanos. Mas se eu parar para falar disso, eu faria uma live somente sobre isso, tá bom? Então a gente pula essa parte e vai agora para proteção de órgãos de fragilidade através dos nutrientes. Começaria pelo intestino, de fato. O que precisaria? Tendo raio solar, que é o veio que sai do intestino e intoxica aquele órgão, precisaria melhorar a saúde intestinal. Como? Pré-bióticos, probióticos. Tá bom? Podemos também entrar aqui com alguns anti-inflamatórios para combater a inflamação dessa malha intestinal, é claro, mas eu penso sempre muito em pré-bióticos. E aí, gente, a flor de íris ela vai ter um suplemento chamado NutriPlus. Ele é um preparado de mais de 20 tipos de alimentos, tá? Desses 20 tipos de alimentos são extraídos enzimas digestivas, mas também fontes de pré-bióticos desses alimentos orgânicos. É como, vamos popularizar aqui, é como se fosse uma kombucha potencializada por, sei lá, 100 vezes, assim, sabe? Então ele é muito interessante para pessoas que apresentam disfunções intestinais. Eu gosto muito deles. É curioso que quando as pessoas começam a utilizar o NutriPlus, elas podem manifestar, por exemplo, gases, vão observar rapidamente que esse intestino, que esse abdômen vai desinchar, vai aumentar o volume de fezes no banheiro. Ele é muito, muito bom. Ó, a professora Maria comentando, amo o NutriPlus aqui. Eu, por exemplo, dou para o meu filho, uma dose bem menor, é claro, né? Ele é fonte de sais minerais também, é um produto super completo.
Eu entraria inicialmente com o NutriPlus, que é fonte de pré-bióticos, suplementaria essa paciente por 15 dias com o NutriPlus. Concomitante a isso, tá? Concomitante a isso, aí eu também pensaria em proteção de hipotálamo e de região de útero. O que é bom para o hipotálamo, gente? Pô, manganês, selênio, lítio, tá? São todos nutrientes muito importantes para a região de hipotálamo. A flor de íris, aí vai ter um suplemento chamado Master, que ele contém todos os nutrientes que o hipotálamo precisa. Então eu entraria com o Master da flor de íris e com o NutriPlus. E aí também mais um produto, que é o Ox Premium, tá? Tem contraindicação? Vamos lá, o NutriPlus, ele tem contraindicação, ele não pode ser utilizado por diabéticos, tá? Porque ele é rico em açúcar. Não açúcar adicionado, tá? Para ficar claro, mas como ele é preparado a partir de um processo de fermentação de mais de 20 tipos de alimentos, esses açúcares também são extraídos no processo de preparação e depois não são retirados, tá? Então quem tem diabetes aí tem que dar uma maneirada nele, beleza? Mas quem não tem diabetes pode tomar tranquilamente. Provoca diabetes? Não, é claro que não. É o próprio açúcar do alimento, beleza? Tudo show aí, ó. Cloreto de magnésio, trionato. Magnésio, eu tenho uma professora minha de bioquímica que ela fala assim. Ela fala assim, né? Ah, paciente está precisando de qual mineral? A gente sempre fala magnésio. Ela fala, magnésio não vale, porque ele funciona para tudo, né? Então, assim, ele participa de mais de 300 reações bioquímicas. É o mineral rei, podemos dizer assim. Então, o magnésio ele vai ser bem importante para ela, bem interessante para ela também, tá? Mas também está contido no Master. Então, assim, eu prescreveria o Master porque vai estar atuando em saúde de hipotálamo. Então, eu faria, olha só, NutriPlus e o Master aqui, beleza? E aí vai ter também um outro produto da Flor de Íris que eu gosto muito, que é o Ox Premium. Por quê? Porque ele vai conter o NAC, N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína ele é um aminoácido limitante para a formação de glutationa. Uma pessoa que tem endometriose, ela tem o tempo todo o tempo formação de radicais livres. Precisamos combater esses radicais livres. E gente, para quem está nos grupos da Flor de Íris, do Centro Ravid, sabe o quanto de conteúdo eu compartilho lá. Esses dias eu compartilhei um estudo com mais de 60 mulheres falando da suplementação de NAC para endometriose na posologia de 600 mg dia. E o artigo mostrava lá que essas mulheres tinham grande alívio dessas dores inflamatórias de útero. Então, o NAC aqui ele vai entrar como especialmente, né, muito, muito importante. Vamos lá, então. A Jane comentou, professor, teria como enviar para meu e-mail os produtos do Centro Ravid? Jane, faz o seguinte, ó, manda um direct aqui depois pro próprio Centro Ravid, que a equipe do Centro Ravid vai estar te encaminhando o e-mail, manda lá o teu e-mail, teu WhatsApp, que a equipe faz contato com você. Tá bom, querida? Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendida. Então, assim, para o campo físico eu faria isso. O Ox Premium, o NutriPlus e o Master vai estar atuando na saúde glandular e na saúde intestinal e também no processo de detox, tá bom? É assim, ó, vai melhorar, eu tenho certeza. Claro, a pessoa precisa se ajudar. De nada adianta fazer a suplementação e continuar tomando Coca-Cola, refrigerante, comendo açúcar o tempo todo e toda hora. De nada adianta disso, tá bom? Vamos lá, a Daniela... Boa pergunta, Daniela, excelente. A primeira consulta marcada com qual médico? Muito interessante. A primeira consulta aqui eu com certeza indicaria como ginecologista. Por quê? Voltando para a íris direita, tá? Por quê? Daniela, excelente pergunta, tá? Porque eu sempre falo, o papel do microsementista irídeo é fazer uma ação integrativa. A gente avalia o órgão de choque, mas precisa enviar para um médico tá confirmando aquilo, tá? Mas por que eu indicaria para um endocrinologista ou para uma ginecologista? Por quê? Útero, tá? Aquela psoara tocando útero, ela me traz muitas incertezas sobre a saúde do útero do paciente. Além disso, eu vou ter marcação hipotálamo. Hipotálamo é uma glândula mãe do corpo, né? Traz disfunções para todas as glândulas, mas eu não vejo marcações em outras glândulas dessa íris, apenas em região de útero. Então, útero me chama atenção. Me chama ainda mais atenção pelo raio solar, tocando também sexualidade mental, provocando também introflexão. Então, eu sei que essa pessoa viveu um momento traumático aos 4 anos de vida dela. Me gaguejei aqui, né? Porque fiquei na dúvida sobre o que falar. Então, voltando, ela sofreu um trauma aos 4 anos. É muito forte o que eu vou falar, né? Sofreu um trauma aos 4 anos na energia familiar, ou seja, algum membro da família, de certa forma, provocou um trauma nela. Ah, trauma bateu nela, mentiu para ela,
A gente nunca tem como saber, mas por estar em região de sexualidade mental, a gente passa a ter fortes indícios de que foi um trauma sexual. E aí, gente, um trauma no passado, ele pode ser causa de doença no futuro. Por quê? A gente às vezes precisa se perguntar, né? Pô, tá, beleza, ela tem fragilidade em útero. Significa que é um órgão embriológico não formado por completo. Beleza. Mas a doença pode se manifestar ou pode não se manifestar. Se manifestou. Por quê? Por quê? Não sei. Né? A mente ela age por caminhos misteriosos. Um trauma no passado ele provoca tanto desarranjo na mente, onde a partir desse desarranjo a gente vai ter níveis elevados de forma frequente, né? De forma ansiosa, aumentando lá nível de descarga de adrenalina, de noradrenalina, né? Os hormônios inflamatórios. E esses hormônios inflamatórios, essa alta carga de adrenalina vai atacar onde? Aquele órgão que é de baixa resistência, no caso aqui, o útero. Tá? Gente, quem é do Centro Ravide e tem nossos cursos mais avançados, sabe que nós temos um curso nível 10 assim, de desbloqueio de traumas, né? Que inclusive quem dá esse curso é o Dr. Vincenzo de Spazio, ele é um médico italiano e tal, assim, é uma técnica fabulosa de desbloqueio de traumas, tá? Que a Ana Carla, que é a terapeuta que está cuidando dessa paciente, fez esse curso com nós. Então ela tem total capacidade de fazer o desbloqueio de traumas nessa paciente. Ela vai desbloquear o trauma lá aos 4 anos com a técnica cronopostural, fazendo a aplicação de geoesfera na idade dos 4 anos, na idade atual, nas falanges das mãos. Eu tenho certeza que essa paciente vai estar se sentindo muito bem em pouco tempo, tá bom? Então, continuando aqui. Captaram, gente, aqui a ideia da análise, tá? Então, assim, ó, constituição hematógena, fragilidade cardiovascular, mas o que me chama mais atenção aqui é a fragilidade de útero pela marcação hipotálamo, sexualidade mental, região de útero. Preciso dar atenção para intestino, porque todo raio solar é um veio de um rio que é descarregado naquele órgão de fragilidade. Aqui no caso vai ser hipotálamo e sexualidade mental. Estou diante de uma pessoa com anéis tetânicos, então vai ter uma mente hiperpensante, muito agitada, como se fosse fios desencapados, tá? Ela pensa em muitas coisas, são pensamentos hiperpensantes, apresenta dificuldade de foco, vai ter dificuldade em expressar aquilo que verdadeiramente sente por banda do sistema nervoso autônomo contraído e por marcação e habilidade mental lá na íris esquerda dela. Vai ter trauma, vai ter uma OPI 4 que vai apresentar aqui um temperamento fleumático, então tende a ser muito procrastinadora. O fleumático ele é a água, né? Então se molda muito pelos ambientes ao seu redor, o que é algo às vezes perigoso, porque se influencia muito por tudo e a todos. No método Raide, o padrão dela seria assim, sem sombra de dúvidas, o padrão corrente. Tá bom, gente? No campo de vista de tratamento, o que eu faria? Nutrientes para melhorar a função de útero dela, melhorar a saúde intestinal dela. Tá legal? Já agora no campo emocional, preciso estimular a capacidade de expressão dela e tratar esse trauma dela. Como eu faria isso? Aplicaria para ela o floral Proteção e Equilíbrio da Flor de Íris e o floral também Portal do Tempo para traumas. Além disso, recomendaria aqui um bom psicólogo. Por quê? É papel nosso, microcemeticídio, estimular essa fala dela. Agora ela precisa falar, desabafar. Então a gente é a zona de rebentação do mar, tá? Imagina um mar com muitas ondas. A gente está lá na zona de rebentação para fazer o primeiro choque, o primeiro contato com o paciente. Explicar, colocar as cartas na mesa do paciente. Vamos fazer com que o paciente tenha aqui autoconhecimento. A partir desse autoconhecimento, ele pode procurar um psicólogo e continuar os seus atendimentos. Tá legal, pessoal? O que acharam desse modelo de live aqui pelo nosso Instagram? Contem para mim, não me escondam nada, tá bom? O arco de ansiedade passa muito na zona da fala. O arco de ansiedade dela pega toda a região da zona 5 e zona 6 da íris, tá bom? Vai passar por zona, por exemplo, de pulmão, por zona de tireoide. A gente sabe que a tireoide é o órgão que também fala diretamente sobre a capacidade de fala, tá? Toda vez que a gente tem os anéis tetânicos, nós vamos ter um fenômeno chamado de hipocalcemia. Hipocalcemia significa níveis baixos de cálcio no corpo. Níveis baixos de cálcio no corpo aumenta a contração muscular. Para que a gente possa contrabalancear isso, a gente precisa pensar em suplementação de vitamina D3 e não suplementação via cálcio, tá? Suplementação de vitamina D3 para aumentar o cálcio plasmático e melhorar a capacidade de relaxamento muscular, diminuindo então, melhorando o relaxamento e diminuindo então essa contração, tá legal? Eu acho que respondi a dúvida, tá bom? Mas digam para mim, não me escondam nada, gostaram dessa live? Acharam interessante esse formato de live aqui via Instagram? Compartilhando as imagens deles? A Jane hoje foi
Nota 10 aqui na aula, tá? Nota 10 para você. Compartilhou, super participativa, acertando todas as suas intenções aqui na fala. Quando será a próxima? Jane, terça-feira, acho que é dia 21, né? Terça-feira, dia 21, às 20 horas, outra live. Só que agora, no nosso canal do YouTube, lá no Centro Ravid. Inclusive, se você não é inscrito, aproveita e segue a gente lá no Centro Ravid. Meu Deus, tem muita live, muita aula lá de excelente qualidade. Tá legal, pessoal? Espero que vocês possam... É um prazer, tá? Falar com vocês aqui. Espero que vocês possam, a partir de amanhã, fazer uma excelente semana. Durmam bem essa noite, descansem, tomem um chazinho aí antes de dormir, para que vocês possam começar a segunda-feira com o pé direito. Beleza, meus amigos? Desejo a todos um grande abraço, uma boa noite, até mais. Tchau, tchau, pessoal!